orar. Feche os olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Pai, por estar nessa madrugada. Sempre para mim é uma grande honra, meu Pai, estar aqui. Porque eu sei, meu Deus, que quem está na madrugada, meu Pai, sabe a resposta que precisa. E nós temos a consciência, a ciência, meu Pai, que aqueles que buscam na madrugada te encontram. Que nós possamos encontrar o Senhor, que nós possamos nos aprofundar no Senhor, que nós possamos, meu Pai, estabelecer no Senhor. Que as nossas convicções, as nossas verdades, meu Pai, venham ser, meu Deus, a prioridade para a nossa vida. Porque, meu Deus, as verdades no Senhor, meu Pai, é o que importa. Não importa as nossas verdades, não importa o que nós trazemos para a nossa vida, para uma vida, meu Deus, que a gente sabe. Aprendemos muitas coisas, pais, avós nos ensinaram muitas coisas, meu Deus, mas se for fora da palavra do Senhor, meu Pai, é tudo mentira, é tudo perda de tempo, é tudo ilusão, meu Deus. Mas com o Senhor, meu Pai, há um sentido, se nós encontramos o nosso propósito e nós, de verdade, meu Deus, realmente somos felizes, meu Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dê uma noite poderosa, uma madrugada de vitórias, uma madrugada, meu Pai, de entendimento, de convicções, meu Deus, até mesmo mudadas, alteradas. Meu Pai, uma transformação mental, física e, por que não, emocional, meu Deus. Eu te amo e te agradeço demais em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Falamos agora mesmo sobre iniciativa. Quando pegamos Saul, a autoridade de Saul foi entregue a ponto de se esconder com todos por não enfrentar o Golias. Naquele momento que eles já estavam lá, Golias deu o seu primeiro, lançou esse desafio sobre o povo de Deus. Aquilo começou no primeiro dia, depois 10, depois 20, depois 30, chegou no 40 e toda a gente sabe o final da história. Davi apareceu, viu aquilo como uma oportunidade. Mas o que nos ensina é que Saul ele não teve iniciativa, mas Davi teve. E pelo resto da vida dele, ele se arrependeu pela falta da iniciativa de não ter enfrentado Golias. Ele trouxe para o seu reinado, para o seu trono, para a sua família, um homem que foi possuído por espíritos malignos, que chegou a jogar lanças em Davi sem motivo algum. E aquele homem oculto que estava escondido nele saiu no momento que aquelas mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Você sabe como se aciona o seu homem oculto? Você sabe quais os gatilhos da sua vida? A vida espiritual é a área mais importante da vida de uma pessoa, porque uma vez que você conhece a verdade, e acaso você volte a praticar mentira, você talvez não encontre arrependimento mais. Isso é algo que me dá muito temor, porque uma das piores, as piores pessoas desse mundo são as pessoas que estão no segundo momento. O primeiro é ruim, mas o pior é quando vem a segunda fase, o segundo tempo. É aquelas que, por diversas vezes eu vi nas praças, né, por São Paulo, pessoas que falam, pregam para mim, pessoas até vezes que me questiona, mas a grande realidade é que você conhece o fruto você conhece a árvore pelo fruto.
E muitos ali já tiveram em altares, já foram líderes, conhecem a verdade, mas o segundo estágio está muito pior e cada vez piorando mais. Porque muitos não encontram mais o arrependimento, cauterizou de uma maneira que não lidam mais, não tem mais sensibilidade. Simplesmente passa. E quando você vê a sensibilidade de Davi e a sensibilidade de Saul, não tem como comparar. Saul ele jogava lança em Davi. Davi cortava o manto e o coração apertava. O manto. Não havia mais essa questão de você conhece ou não conhece. Simplesmente todos estavam falando, Deus entregou o inimigo em tuas mãos, esse é seu momento. Quando vieram falar de Saul e Jonas, ele matou o mensageiro. Quando mataram Isbosete, matou também. Davi ele sabia o que era importante. E aquele que é ungido por Deus, você não pode tocar. Porque é Deus que trata. Certas heranças dependem de uma iniciativa nossa. Pessoas que têm iniciativa, elas vivem rompimentos. Vamos observar Eliseu, quando ele agiu, quando a capa foi jogada sobre ele. Ele teve uma iniciativa de romper, e ele, naquele momento, ele viu como uma oportunidade, ele não andou em círculo, ele fechou um ciclo. A pessoa que ela não conhece a Deus e não entende a oportunidade, ela simplesmente está fazendo um armário de capa e não entende que a iniciativa vai vir de você. Quando uma pessoa ela sabe a oportunidade, quando chega à sua porta, ela precisa ter iniciativa de interpretar aquilo. Eu não preciso ir muito longe. Quando você pega aqueles dois homens indo para o caminho de Emaús, eles estavam falando de Jesus para Jesus. E Jesus estava falando de Jesus e era Jesus. Mas a única coisa que eles observaram foi que o coração estava queimando. Em 1 Reis 19:19, diz, Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando o campo. Havia 12 parelhas de bois no campo. E Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eu não me canso de falar essa palavra, que uma pessoa que conhece a oportunidade, você não precisa falar, você não precisa esperar, você não precisa vender. Coisa boa, quem conhece o que é bom, se adapta fácil. O ruim é se adaptar com o que é ruim. Com o que é bom, todo mundo se adapta, né? Você se adapta com o que quer comer carne, né? Você quer comer salmão, você se adapta a investir um tênis melhor, uma roupa bonita, né? Você se adapta a andar num carro melhor, a ter uma casa maior. Você se adapta a coisa boa. Quando você chega a uma oportunidade na tua vida, a iniciativa é sua. Eu não preciso vender que a vida com Deus é boa. Hoje eu estava falando com uma pessoa, e uma pessoa que eu já lidei algumas vezes, mas a falta da iniciativa, a procrastinação, a constância, ou melhor, a inconstância é muito grande. E o que acontece? Essa pessoa ela vive situações também com filhos, né? Filho. Então o que acontece? Hoje eu ainda estava falando para ela, a questão maior é que você é a Bíblia da sua filha. E a tua falta de resultado, a tua falta de vitória, a desgraceira que toda hora está vivendo, carro quebra toda hora, não consegue emprego, problema, falta comida, falta tudo, você não vai conseguir entrar isso na cabeça da sua filha. Isso é uma coisa muito óbvia. Por que uma pessoa do mundo olha para nós,
não vê vitória, não vê resultado, não vê alegria, não vê comunhão, não vê união, vê desemprego, vê desgraça, e vou ouvir você, e ela fala, e pesa a casa, e pesa a família, e pesa todo mundo, mas não tem um fruto. Nem eu, sendo filha dessa pessoa, ia querer Jesus. Eu só conheço um Jesus de castigo, de desgraça. Cadê a paz? Cadê a alegria? Cadê a vida abundante que está na Bíblia? Se essa pessoa passou uma vida, se esse jovem passou uma vida só conhecendo desgraça, só miséria, só bipolaridade, chega na igreja, dá o aleluia, chega em casa, manda maldição. Em casa, você é o leproso, fora de casa você é o capitão. É óbvio que não vai ter resultado. Que Deus é esse que não dá vitória. A pessoa está há anos e não consegue uma, mas fala de Deus. E quando eu falei, mandei um áudio para essa pessoa, né? Aquele áudio de 5 minutos, que vale por 5 anos. E eu falei simplesmente, o que tinha que falar. Você não vai ter esse resultado que você quer. Você não está sendo constante, você não está fazendo o básico. A gente não faz o básico, você não vai na igreja. Aí você tem aquilo, você tem mensagem, você tem programa, você tem um cuidado, você tem tudo, todas as condições para fazer tudo, e não consegue fazer o básico, você não faz o básico. E aí você quer o básico de Deus. Você não faz o mínimo, mas você quer o mínimo de Deus. A gente vive só pela misericórdia, você não vive pela bênção, você só vive por não acontecer, mas ao invés de viver para acontecer. Eu não quero coisa pior, então você só vive na migalha do pão que cai na mesa. E sempre isso, só essa patinação. E o que acontece? O que acontece é que já recebeu muita capa, mas eu preciso vender. É muito bom, você não acredita na palavra, mas você quer as bênçãos. Você não acredita que você pode viver uma vida completa em Deus. Você pode ter um relacionamento. Não, você só quer aquilo que a mão pode oferecer. E não é assim. Deus não quer que você vive pelas bênçãos. Deus quer que você vive pela glória. Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade, Ele quer te conhecer. E para isso, a gente não pode desperdiçar a oportunidade. Elias, ele partiu, encontrou Eliseu, jogou a capa. Naquele momento que ele jogou a capa, ele continuou caminhando, que você não para. Quem quer te encontrar vai atrás de você. E essa é uma coisa muito clara. Todas as vezes, as pessoas que fazem trabalho comigo sempre, é simplesmente eu não preciso falar 2, 3 vezes. Você tem que ver se é bênção ou não é para a sua vida. É bênção você estar no trabalho? É bênção você servir a obra? É bênção você ajudar num setor? Se é bênção, vem. Se não é, procura um lugar que você se encaixa. A vida é assim em qualquer lugar. O mundo ele fala sobre isso. Você não é obrigado a estar no trabalho, você não é obrigado a estar no relacionamento, né? Quando eu falo isso antes de casar, né? Que depois de casar não tem jeito, né? Aí tem que morrer junto. Agora, de resto, você tem suas escolhas. Se você quer vitória, se você quer ser um bom vendedor, você precisa vender. Se você quer paz, você precisa plantar paz. Você quer viver uma misericórdia, você planta misericórdia. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai, em minha mãe, então seguirei. Então seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz, porque tudo começa na mente. O que ele fez não foi palavra, não foi mensagem, ele não pregou para Eliseu,
Ele simplesmente mexeu com aquilo que estava dentro dele. Aquela capa chegou e naquele momento foi a pregação, foi o momento, foi a oportunidade. Foi o momento definidor da vida de Eliseu. E o que ele fez? Eliseu voltou para sua parelha de bois, porque o que ele disse no 20, primeiro deixe-me dar um beijo de despedida de meu pai e minha mãe, então seguirei. Mas a questão de Eliseu foi um homem que tinha já tomado a decisão no seu coração. Não havia volta. Ele não deixou o plano B, não havia barco para volta, não havia passagem de volta. Simplesmente ele foi e ele finalizou aquilo que poderia fazer ele voltar. Tem gente que quer viver uma vida, mudanças radicais na vida, mas não toma decisão radical. E se você não tomar decisões radicais, você não vai viver uma vida com mudanças radicais. Não existe plano B na vida do cristão. Porque senão você não é cristão, você é somente um crente. O cristão é aquele que é um pequeno Cristo, não existe mente dividida, só existe uma oportunidade. Ele voltou, queimou tudo, ele voltou para sua parelha de bois, os matou, usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne, distribuiu a carne para o povo da cidade. Todos eles comeram, então partiu com Elias como seu ajudante. É interessante que Elias até o momento tinha parado, mas em algum momento ele parou. Porque o processo de matar cada um, assar cada um, entregar para cada um, isso não foi de uma hora para outra. Quando Deus ele joga a oportunidade nas nossas costas, ele quer saber, vai ser você ou vai ser outro que vai receber a capa? Foi você, então deixa eu ver se ele realmente ele quer essa vida. A oportunidade chega e Deus ele vai estar observando a todos nós. O que a gente vai fazer com isso? Eu estou me movimentando, eu estou dando aquele passo de tartaruga, eu estou dando o meu melhor ou simplesmente eu estou parecendo que eu estou entendendo? Se Eliseu fosse lá, matava um só, demorava, começar, matava outro, não fazia algo que realmente mudasse drasticamente a sua história. Ele não permitiu, ele não foi deixar para os pais aquelas parelhas. Simplesmente ele queimou tudo que ele tinha. Ele eliminou o passado dele. Havia um divisor de águas naquele momento. Ele virou uma página. Eliseu era um homem de propriedade, mas decidiu, a maior propriedade minha vai ser o meu ministério agora. Essa aqui é a minha vida. Acabou o Eliseu do passado. O velho Eliseu não existe mais. Eu virei uma página, agora eu estou seguindo isso aqui. Essa é minha vida agora. Novo RG, novo CPF, nova vida, nova identidade, nova história. Eu não tenho aonde voltar mais. E é maravilhoso isso. Porque um homem que decide isso, ele vive algo inédito. Até então era só Elias que tinha feito tantos milagres, tantas coisas. Você vê agora um homem que iria até a sequência, né? Até quando ele fosse levado, Elias, ele iria fazer algo dobrado. Aquilo que Elias fez, ele fez dobrado. Todos os milagres dobrados. Ele fez algo assim, que até então você vê que ninguém havia feito. Mas ele teve fé que seria ele que ia fazer. Será que nós temos essa fé de acreditar que nós seremos, e sim, a nossa história será muito melhor do que nossos pais e muito menor do que os nossos filhos? Eliseu voltou para sua parelha de bois, os matou, usou madeira, tal, e então partiu com Elias com o seu ajudante. Ele havia fechado um ciclo. O problema de muitas pessoas é que elas querem viver uma grande mudança, coisas grandes em Deus, mas nunca fecham ciclos, nunca queimam um barco.
Sempre deixa alguma carta na manga para, caso não dê certo, eu posso retroceder. Eliseu tinha bens, animais, rebanhos, 12 parelhas de bois, tinha posses. Ele sabia muito bem, ele tinha total consciência do que ele queria. A atitude de Eliseu é de alguém que não estava dividido. Ele estava por inteiro. Deus, ele fala isso para Abraão. Deus, ele qualifica Jó pela sua integridade. E Eliseu tinha entendido que para viver essa mudança radical, se tornar esse homem que ele ainda não era, mas ele estava já pela fé vivendo aquilo, porque precisa ser radical para viver isso, ele precisava estar por inteiro em tudo. Eliseu rompeu corajosamente com tudo que conhecia. Ele encerrou com toda a sua segurança e o seu conforto. Para ele não existia mais aqueles bois, não existia mais dinheiro, não existia mais nada, existia uma capa que estava no seu ombro. A coragem de mudar de Eliseu é impressionante. Nada lhe foi prometido, garantido, nada parecia seguro, mas a fé fez levantar e tomar decisões radicais. Eliseu decidiu servir Elias e pagar o preço por aquela unção. Você está disposta a pagar esse preço por essa unção? Abraão teve que sair também, deixar tudo que ele conhecia, toda a sua segurança e romper com 75 anos. Havia uma possibilidade real de Eliseu não receber aquela capa. Até o último instante, a fé dele foi testada e ele não fracassou. 2 Reis, capítulo 2. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram para Betel. Precisamos ter discernimento de quando somos testados. É interessante que, recentemente eu vivi um teste, eu achei interessante da maneira que Deus fez. Eu falei com uma pessoa, e não é a primeira vez que essa pessoa faz, eu cumprimento, ela ignora. Naquele momento eu pensei, o que essa pessoa... Primeiro você pensa, né? Por que essa pessoa está fazendo na igreja com uma imaturidade dessa? Depois você pensa, ela não tem o poder de te mudar, você tem o poder de mudar ela. O que ela tem para dar é isso, o que eu tenho para dar é isso. Se outras pessoas virem eu cumprimentando essa pessoa, o que fica feio? Eu que cumprimentei ou outro que ignorou? E o que você faz? Quem é o crente aqui? Quem é o cristão? Quem vai amontoar a brasa viva na cabeça dela e dos outros? Sou eu. E eu falei, esta pessoa é conhecedora da palavra, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, você tem que amadurecer. A gente não pode mais viver numa vida desse jeito. Sempre perdendo tempo com Eliabe em vez de focar em Golias. E o que eu fiz? Na minha cabeça, na hora, eu já falei, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. E declarei, abençoei. Mais do que declarei, já para parente meu. Então, eu falei, meu Deus do céu, é isso que é ser cristão. É saber o teu propósito. É saber que ninguém te muda, ninguém te altera. Você é o mesmo em qualquer lugar. Jesus desceu ao inferno e foi o mesmo. Ele foi, pegou a chave e voltou. Ele não mudou pelo ambiente. Você muda o ambiente. Em qualquer lugar que você passar, você muda a atmosfera, porque quem está com você é o Espírito de Deus. Então é isso. Se a gente entende isso, tudo vai ficar mais claro. Porque você vai entender, tudo é teste. Elias testou Eliseu.
E Eliseu revelou uma ousadia, uma iniciativa por causa da fé dele, um foco, um desejo de viver aquela glória. E através daquela fé, ele transformou o destino dele. Elias disse 3 vezes para ele: fique aqui. Muitas vezes vamos ouvir de pessoas, e você sempre vai ouvir de pessoas que vai ter peso na tua vida. Você nunca vai ouvir de Zé Ninguém. De pessoas que só quer teu mal, que não quer ter relacionamento. Não, pessoa que está perto de você, da tua intimidade. Vai falar para você, não precisa disso. Não precisa estar numa madrugada. Não precisa jejuar 7 horas, 24 horas e muito menos 72 horas. Você é louco? Dá 10% do teu salário? Você é tonto, você é idiota? O que você está fazendo aqui? Nós vamos ouvir muito. Não precisa ir para Betel. Muito menos para Jericó. E nem pense em passar pelo Jordão. Você vai ouvir muito. Não vá, não precisa, não é bem assim. Isso não vai fazer diferença na tua vida. O diabo, ele coloca palavras convincentes que vai te fazer quase fechar uma venda. É como você vender gelo para esquimó. Você vê que as pessoas que vêm para te dar um argumento sempre são as melhores. E vai te fazer um argumento convincente para você não receber e não entender que aquilo é um teste na sua vida. Betel significa a casa de Deus. E quando tomamos consciência da presença de Deus e a companhia divina, você começa a entender muita coisa na tua vida e muito ciclo começa a ser fechado. Betel é o lugar do altar. E muitas vezes vamos ouvir: pare, é bobagem, não precisa ir para Betel. Muitos dizem ter Deus, mas o problema é você não ter consciência de Deus. Os dois discípulos indo para o caminho de Emaús, estavam falando com Jesus, mas não tinha consciência de Jesus, não estava vendo, não estava tendo esse discernimento. É preciso estabelecer no Senhor, na sua casa, ter consciência de Deus, das coisas espirituais, ter fome, vontade de conhecer o Senhor de maneira íntima e profunda. E o que você está fazendo aqui é isso. Você não pode aqui estar simplesmente numa madrugada porque você precisa pagar uma conta. Você não pode estar aqui simplesmente porque você recebeu um diagnóstico. Você não vive uma vida reativa mais, você vive preventivamente. Você preventivamente ora, você preventivamente pega na Bíblia, você preventivamente ouve um programa, você preventivamente está no culto, numa palavra, você de maneira preventiva, você dizima, oferta e é coluna, giré, você é provedor, você simplesmente porque sabe. Você não sabe a hora que o noivo vai chegar, mas o seu azeite tem que estar cheio. As coisas de Deus não é de qualquer jeito. Não é qualquer hora e não qualquer momento, e muito menos no seu tempo. O Senhor não trabalha para você, Ele não é teu estagiário, Ele não precisa do teu dinheiro, Ele não precisa das tuas orações, Ele não precisa do teu jejum. O Senhor simplesmente não precisa de você. E esse é o bacana. O bacana é que nós vivemos, precisamos, dependemos, nós precisamos ser escravos de Deus se queremos alguma coisa dele. É viver simplesmente porque eu não penso o que eu quero pensar, eu não vou onde eu quero ir, eu não faço o que eu quero fazer, eu não me encontro quando eu quero encontrar, eu simplesmente sou um só. Ele não sai do meu lado. A dependência do meu ar que eu respiro é a dependência do Deus que eu sirvo. Simplesmente eu preciso dele. Não há uma vida sem ele. Porque simplesmente não existe vida. Quando você tem uma consciência de Deus, você simplesmente não vive mais sem Deus.
Não existe opção fora de Deus. Não existe casamento fora de Deus. Não existe uma empresa fora de Deus. Simplesmente não existe você. Você não existe. E se você não existe, um pó da terra mais importante. Porque é de lá que viemos e de lá que vamos voltar. No Carmelo, antes de Elias invocar a Deus, ele teve que restaurar o altar. Naquele momento lá com os profetas de Baal, fogo nenhum ia descer se o altar não tivesse bem organizado, restaurado, alinhado. Porque sempre fogo só vai cair com as coisas organizadas e restauradas. Você tem consciência da companhia e da presença de Deus? Estar na casa, na presença do Senhor, no lugar, no ambiente, em Betel é fundamental para a nossa vida. Eles saíram de Gilgal e no lugar da aliança foram a Betel, o lugar da presença de Deus. Em 2 Reis diz 2:4. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Descer então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: eu sei. Sim, eu sei. Mas não falem disso. A maturidade de Eliseu é algo impressionante. Que simplesmente ele sabia o que era importante. Eu não preciso falar o que não é importante. Eu não preciso comentar, eu não preciso perder tempo com aquilo que não é importante. Jericó é o segundo lugar pelo qual precisamos passar. E muitos param, não querem passar por Jericó na jornada espiritual. Porque o maior desafio de Israel, quando entrou na terra prometida, era vencer primeiro Jericó. E quando você fala de Jericó, você fala de um grande desafio, e quando você fala de um grande desafio, você está falando de grandes muralhas. E quando a gente fala de grandes muralhas, você também está falando de grandes fortalezas. E quando falamos de grandes fortalezas, a gente está falando de algo na mente. Algo que foi estabelecido muitas vezes por uma vida, desde a sua infância, que você não era capaz, que você não conseguia, que você não iria ter um casamento bom, que simplesmente Deus não é importante. Às vezes não foi falado, mas foi mostrado. Às vezes não foi mostrado, mas foi ensinado. E uma conduta permitida é uma conduta ensinada. Então muitas vezes você olhou para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para o seu professor, para o seu amigo, para o seu pastor. E você foi criando fortalezas na sua mente. Se você não enfrentar Jericó, você não vai vencer e viver aquilo que o Senhor tem para você. Jericó é onde decidimos enfrentar com Deus as fortalezas que humanamente parecem ser intransponíveis. Em 2 Coríntios 10:4 diz: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Usamos as armas poderosas de Deus. Entenda que arma, ela só vai ter efeito na tua vida se realmente você entender o poder que ela tem em Deus e na fé que você pratica. Então, as armas do mundo não vai fazer você ser feliz, não vai restaurar nada, porque ela vai até um limite. Recentemente eu estou acompanhando uma pessoa, e até então, todas as armas, ou melhor, armas não, né? Todas as ferramentas da medicina não teve efeito. Chega no momento que a justiça ela falha, a medicina é limitada, tudo vai parando. Agora as coisas de Deus é algo que não tem limite.
para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Quando você vê que o raciocínio humano e os falsos argumentos é o que impede muitas pessoas de viver uma vida abundante. As mentiras que é falada para nós, que é colocada na nossa mente, vem simplesmente para travar a nossa vida. O diabo ele não precisa ir muito longe. É só ele trabalhar na mente. Ele trabalha na mente, ele trabalha na tua vida. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento. Você prende. Você bota na cela e joga a chave fora. Esse tipo de pensamento. Levamos cativos todo pensamento rebelde, teimoso. A Bíblia usa a expressão de rebelde e também de teimoso. O povo era rebelde, o povo era teimoso. O povo era obstinado, o povo difícil de lidar. E você tem que pegar esses pensamentos e travar isso na tua vida e não aceitar mais. Você não vai, sua cabeça não é oficina do diabo, você não vai mais ser cativo e ser levado cativo pensamentos da miséria, da doença, do fracasso, da insegurança, do medo, da covardia. Você prende esses pensamentos, você trava ele e você não aceita mais isso na tua vida. Simplesmente porque você coloca o que é certo e ensinamos a obedecer a Cristo. Simplesmente você não vai parar de mentir se você falar, meu Deus, eu não quero mais a mentira. Você vai parar de mentir quando você vai pedir para Deus, eu quero andar somente na verdade. Trabalhar com a cabeça, eu não quero mais fumar, não, eu quero ser puro. Eu não quero mais, não, eu quero viver somente. Você somente joga as tuas orações para frente, não para trás. Tem gente que só faz isso. Eu não quero mais cair nessa tentação. Não, eu quero viver na santidade, eu quero viver na purificação, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Os falsos argumentos são padrões mentais que precisam ser derrubados. A nossa vida é o resultado dos nossos pensamentos, portanto, nós não teremos nada diferente daquilo que pensamos. Ainda na Amplificada, ela diz, as armas da nossa guerra não são físicas. Qual é a guerra que você está vivendo hoje? Essa guerra ela não começou de forma externa, mas sim na tua mente. Algo desceu no teu coração, algo entrou no teu ouvido, algo que você viu. Então as armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e osso. As nossas armas são divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. Você tem armas que destroem qualquer tipo de fortaleza que foi colocado na tua mente. Estamos destruindo argumentos sofisticados e todo orgulho exaltado que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Estamos destruindo os argumentos mais sofisticados. O diabo ele veio para matar e roubar e destruir. Mas quando ele chega com essa mensagem, fica uma mensagem mais difícil, mais pesada para enganar o crente. Mas ele vem com argumentos melhores. Simplesmente que você trabalhou demais, você tem direito de dormir hoje. Você tem direito de fazer isso. Você tem direito de fazer essa viagem. Você tem direito de fazer isso aqui. Não, você tem o direito de comprar isso. Você trabalhou. Você lutou por isso aí. Mas a gente sabe que quando faz parte de um propósito, você simplesmente vive isso e acabou. Você não pergunta como vai ser feito, mas se você merece, porque aquilo. Tem coisas que eu fiz na minha vida que você fala assim, não, você não fez, eu não acredito que você fez certas ofertas, certas coisas. Mas e seus filhos? O que eles vão receber? Qual é a herança deles? A mesma que eu recebi. A herança da palavra, a herança de Cristo. E é isso que funciona. Porque toda a herança, até hoje, poucos, dá para contar no dedo,
aqueles que conseguiram manter a herança que recebeu financeira. Os milionários, os bilionários que deixaram herança para os filhos, todos os filhos perderam. Quando você não tem o sabor da conquista, aquilo não passou realmente por suor e sangue na vida dos herdeiros, você vê que a grande maioria desperdiçou, perdeu, gastou. Grandes empresas faliram, simplesmente porque aquilo não foi valorizado, aquilo não foi conquistado, aquilo não foi ensinado. Então o diabo ele chega com bons argumentos para te mostrar que você não precisa dessa iniciativa, você não precisa se aprofundar tanto em Deus, você não precisa ir para Betel, você não precisa para Gilgal, você não precisa ir para Jericó, você não precisa para Jordão em nenhum. Simplesmente chega e te mostrando um argumento que vai casar a fome com a vontade de comer. Então todo orgulho exaltado que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Tem pessoas que têm um orgulho tão exaltado que sempre acredita que é merecedora disso aqui, porque eu sou mais importante, e ela não fala isso, mas é na cabeça dela, quando ela não respeita coisas pequenas, quando ela negligencia, quando ela não dizime oferta, quando ela não jejua, quando ela não ora, quando ela não respeita um horário, as coisas pequenas, e você vê um orgulho exaltado que se coloca contra o verdadeiro conhecimento. Eu faço do meu jeito e vai dar certo. Eu faço da minha maneira, eu leio o livro que eu quiser, eu não preciso participar disso aqui, eu não preciso fazer isso aqui, eu vou fazer do meu jeito e vai dar certo. Saul fazia do jeito dele e não deu certo. Ele ofereceu o sacrifício do jeito dele e não deu certo. Ele honrou a Deus do jeito dele e não deu certo. Ele sempre fez do jeito dele e nunca deu certo. E a pessoa que buscou uma vida buscando a aprovação de pessoas, perdeu a aprovação de Deus. Estamos levando todo o pensamento rebelde cativo para obedecer a Cristo. O mundo está cheio de argumentos sofisticados, teses, pesquisas furadas, padrões demoníacos. A forma rebelde contrária das pessoas de pensarem a respeito de Deus é mudada. E tudo é questão de iniciativa. Lidar com áreas de descontrole, áreas de pecado, vícios, traumas, situações que desgovernam a nossa vida, muitas vezes está gerando algo que, por um tempo, foi um problema na minha vida, que é o problema da culpa. Quantas pessoas tiveram passado e muitas vezes não sabem lidar com isso? De não viver pela fé, de não virar página, de deixar o diabo sempre estar acusando. Você é isso, você fez aquilo, tal coisa, você não é merecedor disso, porque você não tem autoridade para isso, porque você não é tão bom assim, você não é um bom pai, você não é um bom filho, você não é um bom aquilo. E você vai andando sempre com a culpa, você não tem autoridade, você não tem relacionamento, você não consegue cobrar, você não consegue disciplinar, você não consegue ajudar ninguém, porque você está andando culpado. E o Senhor já te levou essa culpa, já te perdoou, essa página já foi virada. Quando você entende isso, é libertador, você leva cativo. Você não aceita mais viver desse jeito. Nós precisamos levar cativo o sentimento de culpa. Acabou. E tem muitos que andam com esse sentimento de culpa e te roubam a autoridade. Você não consegue nem pregar, nem falar da palavra. E quando você fala, sempre você fala com o dedo, e você não tem medo de falar. E quando alguém rebate, você fica pior ainda. Porque tem gente que vai falar, eu te vi naquele dia lá, você estava anos atrás no bar. Quem você pensa que é para ensinar a gente? Quantas vezes a gente viu isso? Pessoas sendo colocadas no canto da parede, querendo te acusar, querendo mostrar que você não é bem assim, você não é nova criatura. Querendo falar, não, você não é melhor que a gente.
Agora, se você está em Cristo, se você realmente virou essa página, você tem autoridade. Cristo já te perdoou. Essa página já foi virada. Você não é mais aquela pessoa mentirosa, aquela pessoa imoral, aquela pessoa avarenta. Acabou. E nós precisamos colocar pontos finais na nossa vida. Essas muralhas, cadeias, quando tomamos essas decisões e tomamos a iniciativa de enfrentá-las, a tendência, muitas vezes, de pessoas é evitar Jericó. Porque acreditam não ser necessário derrubar essas fortalezas. Mas se você não derruba essas fortalezas, você não conquista a terra prometida. Se nós não conquistamos Jericó, você não vai viver nunca a plenitude de Deus. Sempre vai ter algo faltando. Sempre vai ter vazio. Sempre vai ter projeto parado. Sempre vai ter áreas travadas. Porque simplesmente você não teve iniciativa de enfrentar. É preciso passar por Jericó e combater essas fortalezas. Você precisa enfrentar. Em nossa jornada, para nós obtermos a nossa capa, a porção dobrada, a terra prometida, temos que passar por Jericó, temos que passar por Betel, temos que passar pelo Jordão, temos que passar pelos processos. Quando você tem a consciência de Deus, você simplesmente sabe que é preciso enfrentar as fortalezas. É uma questão de iniciativa e simplesmente você ler, pegar na tua Bíblia e você acreditar que ela é para você. Acreditar que essas palavras têm poder e acreditar que você pode fazer obras iguais ou até maiores das que Jesus Cristo fez. Porque isso é uma promessa e uma garantia que Ele deu. Se tem um homem, um Deus, uma pessoa que nós podemos acreditar, é uma pessoa que não muda o seu discurso. Quando você vê uma pessoa na rua, uma pessoa na sua convivência, no seu trabalho, que tudo que ela fala, ela cumpre, simplesmente ela tem credibilidade. Deus, Ele nunca falhou conosco. Deus, Ele nunca voltou atrás. Ele nunca ensinou a nós irmos para atalhos. O que nós aprendemos sempre é que temos somente um caminho. E esse caminho, através de uma verdade, através de uma vida, você vai conhecer Jesus Cristo e você vai ter acesso a Deus. Existe um processo, e esse processo precisa ser respeitado. Mas para você entrar nesse processo, agarrar a tua capa, enfrentar, entender que até Eliseu, ele não quebrou a autoridade, muito menos não se submeteu à liderança. Mas ele entendeu, ele teve o discernimento de desrespeitar, mas não foi desrespeito a Elias, mas entender que ali só existe uma oportunidade, e aquilo era um teste. Elias falou, fique aqui. Não vou ficar. Eu não posso ficar. Eu não tenho nada para fazer aqui. Eu tenho para estar do teu lado e aprender tudo. Por quê? Porque os próprios, como eu li aqui, ó, no 2 Reis, e os discípulos dos profetas foram falar para Eliseu, você sabe que ele vai? Até eles sabiam. Se até eles sabiam, eu não vou ficar o tempo suficiente, o tempo que eu tenho aqui com ele, eu aprendo tudo. Eu aprendo as coisas mínimas de como Jesus andava, de como eu sento, de como eu falo, de como eu me comunico, de como eu lido com as pessoas, até as coisas maiores. Porque se você não aprende as pequenas, você não vai saber ensinar as grandes. Sempre vai faltar alguma coisa. Tem pessoas que querem começar a correr antes de andar. Você anda e depois você corre. As coisas de Deus é assim. E o que o Senhor está nos falando é que você precisa ter iniciativa. Precisa ter a consciência de Deus. Deus está sempre aberto, pronto para nos ajudar. E a grande prova disso
é quando nós vemos cada um que dá um passo em Deus, você vê um resultado diferente. Nós estamos em junho, indo para julho, e tem gente ainda esperando alguma coisa. Esse é o momento de dar iniciativa àquilo que não estava, dando a importância ao lugar onde não estava dando a devida importância. As programações mentais que nossos pais, avós nos passaram precisam ser derrubadas. E você só consegue derrubar qualquer coisa que já falaram para você, que já te ensinaram, que já te mostraram, somente através da palavra de Deus. Uma das coisas que o Senhor fala para Josué é para meditar dia e noite na palavra de Deus. E o que o Senhor nos ensina é simplesmente a exaustão. Quando você leva à exaustão a sua consciência, a sua mente, não há mais nada, somente a palavra de Deus. E aquilo vai sendo espremido, e todas as mentiras, todos os pensamentos rebeldes, todos os argumentos sofisticados vão saindo de você e vai entrando e vai ficando somente a verdade. Decida hoje. É impossível uma pessoa buscar verdadeiramente uma comunhão com Deus, íntima, pessoal com Deus, se ela não tomar uma decisão diária. E os pequenos hábitos que nós colocarmos na nossa vida, vai trazer e vai gerar um grande resultado para a nossa vida. Você não vai receber herança se não passar antes para Jericó, que é lidar com aquelas situações difíceis, complicadas, que muitas vezes a gente não quer mexer. Eu já vi isso diversas vezes. Pessoas que não querem mexer com o básico. Eu não vou falar aqui com a minha esposa, porque talvez ela não vai receber bem. Eu não vou falar com meu marido, eu não vou tocar esse assunto com meu filho, porque simplesmente não vai dar certo. Hoje eu estava falando com o zelador lá do prédio, eu achei engraçado que ele falou para mim, que ele tem uma turminha lá de umas crianças ali, de uns 7, 8 aninhos ali, e estavam começando a fazer lá, não lembro direito se era um desafio, né, e estavam pulando de um lugar alto para outro lugar e tal. E ele foi falar com essa criança e falou, não pode fazer isso tal. Aí ela não gostou muito, mas depois ele foi falar com o pai também não gostou. E ele estava falando para mim, nossa, mas é difícil, porque aquela criança, se ela cair de lá, ela simplesmente quebrava alguma coisa e morria, porque estava pulando de um lugar bem alto, né, meio que um telhadinho ali para um brinquedo. Né, brinquedo daqueles de coisa. E simplesmente o pai, ele não recebeu bem aquela informação. E aí você vê essa criança desequilibrada, descontrolada, inclusive foi ela também que ofendeu a mim, os filhos aí na hora do futebolzinho lá que estava fazendo tal. Chegava no carrinho tentando chutar minha canela, né, querendo quebrar minha canela, ver se tinha possibilidade ali. Mas chegava de uma vez, era uma revolta, era uma indisciplina, que lá na frente isso vai ser cobrado. Se essas mentiras não são trabalhadas através da palavra de Deus, porque não tem outra coisa que pode mudar uma pessoa se não for a palavra de Deus. Não tem nada que faz você perdoar alguém se não for a palavra de Deus. Não tem nada, não tem sentido. Não tem sentido nada. Você não perdoa, você não restaura um casamento. Você não faz nada se não for algo maior que você. Uma verdade absoluta, algo que vem para te transformar. E se você vê uma idade, uma criança dessa, já não respeitando o básico, respeitando os mais velhos, ofendendo todo mundo, querendo machucar todo mundo, o que vai acontecer lá na frente? Um adulto frustrado, arrependido, criando outros adultos frustrados, arrependidos. Uma geração pior do que a outra, que muitas vezes, como eu falei na segunda-feira, só tem prata e ouro. O que é prata e ouro? Se você não tiver propósito para usar a prata e o ouro.
Tem muita gente aí que só tem prata e ouro, não tem família, não tem casamento e vai para o inferno. Nós temos tudo o que precisamos para agradar a Deus. Agrade a Deus para você viver o melhor tempo da sua vida. Se coloca de pé, por gentileza. Vamos orar. Feche os olhos, por gentileza. Eu quero que nesse momento você reflita se você está sendo como Eliseu ou como os profetas, se você está recebendo essa capa, queimando tudo, vivendo somente uma vida, ou se ainda tem plano B. Será que ainda tem um lugar onde você pode correr? Será que ainda nós temos uma carta na nossa manga? Será que Deus hoje está olhando para você e está falando, o seu coração é sincero? Você realmente conhece a Deus? Você já tomou iniciativa de coisas na sua vida que já era para sair há muito tempo? Será que nós estamos dando o nosso melhor? Reflita nisso. Pega essa palavra e veja que nós precisamos enfrentar nossa Jericó. E tem muita fortaleza, muita muralha ainda levantada. Nós precisamos pegar cativo todos os argumentos sofisticados do diabo que vem com uma mentira bem elaborada. Uma mentira muito boa. Porque se ela não for boa, ela não é capaz de convencer. E tudo isso vem com uma permissão de Deus. Deus permite muita coisa na nossa vida para testar o que vai sair de nós. Pai amado, Pai querido, eu agradeço, meu Deus, por essa palavra, por essa mensagem, por essa direção. Eu sei, meu Pai, que o que o Senhor quer de nós, meu Pai, é uma intimidade, é um relacionamento, é uma verdade, meu Deus. O Senhor quer, meu Pai, que nós venhamos externar, Senhor, toda essa verdade, meu Pai. Meu Pai, que possamos ser esta pessoa, meu Pai, que o Senhor nos chamou para ser. Meu Pai, quantos, meu Deus, estão acreditando em mentiras, em argumentos sofisticados, meu Pai, e vivendo uma ilusão, Senhor. Não, meu Deus, nós não fomos chamados para viver assim. Nós somos chamados, meu Pai, para ser novas criaturas. Chamados, meu Pai, para quando cai uma capa no nosso ombro, meu Pai, nós não perguntarmos, nós não questionarmos, nós não duvidarmos, nós não pensarmos, meu Deus, porque existe, Senhor, somente uma oportunidade. E que o primeiro estágio, meu Pai, seja o último nosso. Que nenhum, meu Pai, venha tirar a mão do arado, meu Pai, e acreditar em argumentos, mentiras, meu Pai, e até mesmo viver um relacionamento cauterizado, meu Pai, sem intimidade, sem uma consciência de Deus. Não, meu Deus, nós não fomos chamados para viver assim. Meu Deus, que a nossa vida seja estabelecida como uma única verdade. Que eu amo o Senhor, meu Deus, e que eu não sou nada sem Ti, Senhor. Meu Pai, que esta verdade seja única. E que isso, meu Pai, seja algo verdadeiro, algo sincero, algo honesto. Que o Senhor possa, meu Pai, derramar graça sobre nós. E que passos, meu Pai, que iniciativas sejam tomadas. E que nunca mais, meu Deus, viemos brincar, Senhor. Brincar com as oportunidades. Não há mais oportunidade, Jesus está voltando. Não há mais tempo a perder. Não há mais, meu Pai, capa para ser pega. Nós já recebemos, meu Deus. E que cada um, meu Pai, possa pegar a sua capa. Possa viver, meu Pai, esse cristianismo verdadeiro. Tomar a sua cruz e seguir, Senhor. Eu amo o Senhor, meu Deus.
Eu agradeço, meu Pai, por essa palavra, eu agradeço por essa mensagem, eu agradeço pelas direções, pelas orientações, eu agradeço, meu Pai, por esse fogo que está consumindo a cada um de nós. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai, porque sem Ti, meu Pai, nós não somos nada. Nós precisamos do Senhor, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus. Que essa mensagem, meu Pai, venha ter trazido transformação, gerado transformação, mudança, meu Pai, que venha ter dividido, meu Pai, a nossa alma do nosso espírito, as nossas, meu Pai, medula dos ossos, meu Pai, que tudo, meu Pai, venha ser, meu Pai, concreto, verdadeiro, meu Deus, e contínuo a partir de hoje. Que gere mudanças e uma iniciativa real, meu Pai. Uma iniciativa de mudança, de verdade, meu Pai. De um novo relacionamento com o Senhor. Eu agradeço, Senhor, meu Pai, e peço que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um de nós. Nos dê, meu Pai, uma madrugada, meu Pai, o resto de casa firme abençoado, que tenhamos uma quinta poderosa e cheia de milagres, de testemunhos para contar para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos demais em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus.